ao vivo, sexo, amor e família. Palmas para a Maísa, que toca violão. Lembrando sempre que na verdade eu sou adulta e eu não preciso de palmas e eu não preciso de reconhecimento externo, assim como vocês. Espero que vocês não tenham hoje ou nem, sei lá, amanhã e ao longo da vida de vocês esperando palminhas da plateia ou reconhecimento externo da tua família, do teu esposo, do teu chefe, né? Na vida adulta, gente, a gente não precisa disso. A gente precisa de uma personalidade desenvolvida o suficiente para que a gente não ligue para isso, para que a gente não ligue para julgamentos e reconhecimentos externos, para que a gente não ligue para palminhas. Ah, Maísa, mas é gostoso receber palminha. Ok, é gostoso, é gostoso. No entanto, se você se apega muito a palminhas, se você se apega muito às palmas, ao reconhecimento externo, quando você não o tem, você se frustra, né? E o teu valor não está nisso. O teu valor, ele não está em palminhas, não vai aparecer em palminhas. Então vamos lá. Acho que todo programa eu vou fazer essa vinheta. Vou tentando ainda ver como que eu vou teatralizar isso para virar tipo uma vinheta do programa, o negócio das palminhas. Vocês estão vendo que ainda tá difícil. É uma construção desse papel Maísa, apresentadora de programa, viu? Então assim, vamos ver. Uma hora eu chego no ideal. Gente, o tema do programa de hoje é o psiquiatra que tem grande responsabilidade na lotação do meu consultório. Como eu já contei aqui pra vocês sobre a minha história, né? No ano passado, eu cheguei em Prudente, uma cidade onde eu não conhecia absolutamente ninguém. Mentira, conhecia meu noivo só, não conhecia mais ninguém na cidade. E em muito pouco tempo eu tive um reconhecimento do meu trabalho muito grande, muito grande. Ano passado, como eu disse, já expliquei no primeiro programa, o meu consultório lotou. E hoje eu vou contar para vocês qual é o segredo mágico disso. Eu vou dar o nome da pessoa que, na verdade, é o grande responsável por isso ter acontecido em tão pouco tempo. Ah, Maísa, foi marketing? Foi técnica de marketing? Foi Instagram? Foi marketing médico? Ainda acho que não. Ainda voto que foi essa pessoa que eu vou conversar hoje, com vocês. Nossa, Maísa, mas achei que era marketing, não sei o que. Ok, sim. Alguns pacientes até vieram pelo Instagram, confesso. No entanto, hoje a maioria dos meus pacientes vêm encaminhados por psicólogas que gostaram do meu trabalho. E pelos próprios familiares ou amigos dos pacientes que viram o resultado e que acabaram vindo, encaminhando, né, e chegando. Então não tem uma mágica de marketing aqui hoje para eu falar para vocês. Hoje eu vou falar para vocês que a mágica que fez isso acontecer na minha vida tem nome. Tem nome, essa mágica tem nome, essa mágica é uma pessoa e essa mágica é um professor, né? Ao longo da nossa vida, a gente passa por vários professores aí ao longo da nossa história, ao longo da nossa caminhada, não é verdade? Bom, o nome do cara, o nome desse professor que eu vou dar um mérito a ele, que na verdade eu acho que a psiquiatra que eu sou hoje, eu devo muito a ele, é um cara chamado Alan Gonçalves Dias. O Alan, gente, eu vou contar pra vocês quem é esse ser humano. O Alan, eu cheguei na residência, ele é um cara meio gordinho, que usa uma camisa preta por dentro e sempre uma camisa xadrez por fora. Que eu cheguei, achei que, fosse um maluco ali da parte de, do almoxarifado, um recepcionista. Cheguei lá, sabe aquele cara meio doido? Bem descoladão. Eu tinha acabado de chegar na residência, né, no primeiro dia, e a gente sempre tem uma reunião em que eles recepcionam lá os residentes.
E me chega esse cara lá, que eu achei que será, que ele acha que ele era o recepcionista, um cara meio, sabe, quando parece um cara meio doido, assim, andando. Falei, gente, será que é paciente? Será que é psiquiatra? Quem é esse ser humano? E era o Alan. Ai, gente, que maravilha essa pessoa ter aparecido na minha vida. O Alan é aquele psiquiatra que, assim, é difícil descrever ele. E por que eu quis hoje trazer isso para vocês? Para falar um pouquinho sobre valores, né? Eu acho que falta a gente conversar sobre isso. Como eu disse nos stories, quando eu pergunto às vezes para os meus pacientes, mas quais valores você busca em uma pessoa, né? Às vezes a pessoa não sabe nem dizer direito, o valor que eu busco é que ela me dê carinho, que ela me fale bom dia, que ela, sei lá, me dê flores. Meu Deus, isso não são valores. Vamos conversar sobre valores? Então é por isso que eu quis conversar sobre o Alan, esse psiquiatra que me ensinou muito, mas muito do que eu sei hoje e que é um cara com muitos valores e que me ensinou demais. Então assim, chegamos nesse primeiro dia, estava tendo ali a reunião de recepção, chega o Alan lá, porque o hospital psiquiátrico, gente, acontece cada coisa que vocês não têm ideia das coisas que acontecem no hospital psiquiátrico. É cada maluquice que tem que dar risada. E aí nesse dia chega o Alan lá nessa reunião, primeiro dia, ao invés de chegar de terno, gravata, com todo jaleco, com toda a banca, Alan chega um pedacinho de negócio de maconha que ele achou no meio da enfermaria, falou, toma aqui fulano, toma pra você, achei lá na masculina. O povo não tem jeito, pelo amor de Deus, esses pacientes dão muito trabalho, fulaninho lá, pelo amor de Deus, onde que ele arrumou essa maconha? E dando risada, sabe, super bem humorado. E aí depois eu fui descobrir esse cara bem humorado, simpático, que usava camiseta xadrez e que conversava assim como a gente, sabe? Gente como a gente. Ele era diretor clínico do IPUB. O IPUB é o Instituto de Psiquiatria da UFRJ. É o primeiro hospital psiquiátrico do Brasil. É uma referência nacional no serviço de psiquiatria. Uma referência nacional. Foi o primeiro hospital psiquiátrico do país. Esse cara, ele era diretor clínico de lá. E no primeiro dia, ele já me deu assim... Você fica olhando e fala, caraca, quem é esse cara? E era assim, o diretor clínico do hospital, super bem humorado, conversa assim, gente como a gente, sem panca, sabe? Essa panca de, eu sou o diretor clínico. Não tinha, era gente como a gente. Ainda falava uns palavrão ali, como todo bom carioca, né? Como diz o outro, porra, é vírgula, eu ficava lá falando os palavrões dele, mas uma humildade que chamava atenção. Bom, além da humildade, né, que é uma característica, uma outra característica dele é que às vezes o Alan ele tinha umas piadinhas péssimas, e eram umas piadinhas meio machistas. E aí as pessoas, tinha uma galera lá, uns residentes que ficavam, tarará, querendo discutir com umas piadinhas. Cara, era um defeitinho, sei lá, era uma piadinha sem graça. Por trás disso, tinha uma pessoa sensacional, de um conhecimento de psicopatologia sem igual, de um feeling, de um tato com o paciente, de um sacar daquele paciente que estava na frente dele, que não tinha igual, de uma humildade ao conversar com o paciente que é de me arrepiar. Eu tenho uma foto de uma supervisão que eu tirei escondido. Um dia eu mostro pra ele. Deve estar em alguma pasta do meu celular, não sei onde, mas uma vez eu tirei uma foto. Tinha um paciente que chegou no hospital, eu me lembro bem desse caso. Era um paciente que ele simplesmente não falava. Era muito difícil tirar qualquer informação desse paciente. Eu até já trabalhei, né, depois, fazendo um parênteses, depois que eu saí da residência, eu trabalhei em um hospital psiquiátrico que tinha eles falavam ala, de pacientes mais comprometidos, que tinham dificuldade em verbalizar, em se comunicar, né, com quadros mentais mais graves. E nessa ala, o médico responsável, para vocês terem uma noção, o médico responsável sequer olhava direito para a cara dos pacientes, sabe? Ele nem tentava conversar com aquelas pessoas mais comprometidas, entender se eles estavam sentindo alguma dor, o que estava passando na cabecinha deles, não. O médico passava, olhava todo mundo e
fazia as receitas. Ele não conversava com os mais comprometidos. E aí eu vou contar para vocês a diferença do Alan. Foi esse grande chefe que eu tive na minha vida. Em uma supervisão, vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Pronto, estão me ouvindo bem, beleza. Então o Alan, né, falando de pacientes comprometidos, fazendo esse paralelo com esse outro hospital em que eu trabalhei, que o médico responsável pelos pacientes comprometidos sequer conversava com eles, sequer olhava olho a olho nesses pacientes, ele já ia lá e deixava a prescrição pronta e ainda se justificava, esse médico, isso aqui no estado de São Paulo, tá? Ainda se justificava falando, não, os pacientes não têm que conversar, né? São todos ali, ó, um bando de retardado, eles nem falam direito, o que eu vou fazer? Eu só faço as prescrições. Esse é um estilo de médico. O Alan, que é hoje, que eu considero a principal referência que constituiu a psiquiatra que hoje eu sou, a psiquiatra que conseguiu em 1 ano e 6 meses lotar o consultório, e eu não coloco a culpa no marketing, eu não coloco a culpa, sei lá, eu acho que foi realmente tudo que eu aprendi com esse cara, e claro, a prática, né, o atender os pacientes, a experiência que a gente tem ali no IPUB de atender centenas de pacientes logo no R1. Bom, esse cara, voltando ali para a história dos pacientes comprometidos, tinha um senhorzinho que chegou no IPUB muito comprometido e ninguém conseguia conversar com esse cara. Ele tinha ali um certo mutismo mesmo, ele não conversava, um senhorzinho muito cabisbaixo, e o Alan levou esse cara para supervisão. Chegando na supervisão, esse paciente, ele tinha uma cara bem fofinha, sabe aqueles senhorzinhos fofinhos? Era esse paciente. E o Alan levou o cara para supervisão e ele tentando conversar, assim, né, numa postura que o Alan ele sentava assim na supervisão. Era a perna assim, assim, sentava assim, e aí começava a conversar com o paciente e tal. O paciente tinha uma outra cadeira ali na frente dele e nós, né, como alunos na época, estudantes de psiquiatria, ficávamos assistindo a entrevista psiquiátrica dele, que é a melhor entrevista psiquiátrica, a melhor anamnese psiquiátrica que eu, Maísa, já presenciei. Pode ser que existam melhores? Pode. É a melhor que eu já presenciei e é o que moldou a minha entrevista hoje. Então esse cara estava lá e o paciente na frente dele, ele fazendo as perguntas necessárias para a investigação clínica, para ver se chegava a um diagnóstico, e o paciente não respondia. E quando respondia, falava muito baixinho, né? Que a gente chama isso na psiquiatria de oligolalia, ou seja, falar muito pouquinho, ou hipofonia, falar muito baixinho. Se fosse um outro psiquiatra com um olhar mais rápido, ou mais displicente, ou mais, sei lá, nem aí pra parada, ia escrever, pô, sei lá, autismo, sei lá, interroga um diagnóstico aí, bota esquizofrenia e pronto. Não, ele ficou nesse dia, sei lá, 1 hora tentando conversar com esse paciente. Ele se aproximou, eu tenho essa foto até hoje. Ele não sabe, mas eu tenho. Ele se aproximou do paciente, o paciente estava na frente dele. Ele botou a mão nas costas do paciente, um senhorzinho. Ai, gente, foi tão bonitinha essa cena. Ele botou a mão nas costas do paciente, assim, começou a falar baixinho. Seu fulano, eu entendo. O que está acontecendo? Por que o senhor está falando tão baixinho? Pode conversar comigo. Começou a falar baixinho como paciente e se aproximou, colocou a mão no ombro, meio que protegeu ali aquele paciente que estava com medo de falar naquele momento. Sei lá, ele assumiu uma postura com aquele paciente de uma humildade, sabe? Um cara foda, um cara que conhece tudo de psicopatologia, um cara que está em vários congressos apresentando trabalhos científicos, um cara que, poxa, quem convive com o Alan, quem me acompanha aqui, que é do IPUB, sabe o cara sensacional que ele é. Sabe, se abaixar, um paciente difícil, um paciente que fala baixinho, um paciente que praticamente não fala, você se abaixar, envolver esse paciente, abraçar esse paciente, se curvar para esse paciente, se curvar para esse paciente e dizer, cara, eu sei que
tá difícil aí pra você, eu sei que a coisa aí na tua cabeça tá foda, mas eu tô aqui pra te ajudar. Então eu sei que tá difícil de falar, mas tenta falar pelo menos um pouquinho. Enfim, e a partir da entrevista psiquiátrica fenomenal desse cara, ele conseguiu fazer com que o paciente falasse, um paciente que ninguém conseguia se comunicar direito. O paciente falou, o paciente contou a história dele, a gente conseguiu fechar um diagnóstico. Era um paciente que na época estava em situação de rua. A gente conseguiu, né, claro que tudo isso em equipe, não só o psiquiatra, não só o Alan, mas uma equipe multiprofissional envolvida, né, que a gente tinha lá os queridos residentes multi. Conseguimos não só conversar, como diagnosticar, como escolher a melhor medicação para aquele paciente e como fazer com que ele voltasse para sua família. Cara, é sensacional. Então, assim, as técnicas que hoje eu aplico no meu consultório de entrevista psiquiátrica, nenhum livro vai me dar. Nenhum livro vai me dar. Tudo isso eu aprendi assistindo muitas supervisões desse cara, desse psiquiatra chamado Alan, que no primeiro dia, quando eu chamei ele de Doutor Alan, Doutor Alan, porque lá na UFMT, que é onde eu me formei, né, tinham uns médicos bastante arrogantes, sabe, que se achavam os donos de si, eu tenho um rei na barriga, e darará, e a gente chamava eles de professor, doutor, tarará. E o Alan não. No primeiro dia, já que eu cheguei na residência, ele me chamava às vezes depois ele começou a me chamar de loira. Aí ele, não, loira, para de me chamar de doutor, caralho. Não, me chama de Alan. Ou então, uma vez eu chamei ele de professor. Porra, loira, quantas vezes eu vou ter que falar que não precisa me chamar de professor, de doutor? É Alan. Um outro exemplo de humildade foi uma vez... comparando aí até um pouco com a faculdade. Na faculdade tinham esses professores que, faz isso interno, faz isso interno, faz isso. O interno era um escravo ali dentro, né? O Alan, logo na primeira semana também, eu tive a sorte de tê-lo como staff ao longo da minha residência. E eu lembro de uma vez que precisava, sei lá, ele falou, nossa, precisa fazer uma receita de fluoxetina para fulano. Eu lembro direitinho desse dia, foi na primeira semana. E eu fui correndo, né, porque eu tô acostumada a obedecer, mandou, tô obedecendo, né, porque na UFMT, se eu não obedecia, meu filho, o pau comia. Aí eu fui lá, não, eu pego, eu faço. Ele, calma, loira, eu tenho um bom também, eu faço a receita aqui, relaxa. E começou a fazer a receita. Falei, caraca, o rapaz é diferenciado. E graças a Deus, sabe, eu convivi 3 anos com o Alan, que foi o meu staff, aprendi pra caramba com ele, pra caramba, né? Então hoje, uma das minhas virtudes, eu acho que o que é bom na gente, a gente tem que falar. O que não é bom, eu vou melhorar, né? Não sou perfeita e nem sou a melhor do mundo. Mas hoje eu sei que a minha entrevista psiquiátrica é boa. E eu sei que é por meio dela que eu consigo chegar a diagnósticos corretos. Não estou dizendo que eu acerto 100%. Mas na grande maioria eu tenho acertado bem, conduzido bem e assim, consequentemente, isso te ajuda a escolher a melhor medicação. Então, assim, tudo que eu aprendi em psiquiatria, é claro que eu lia muito, mas o grosso, o que eu sou de psiquiatra hoje, a psiquiatra que conseguiu lotar o consultório em 1 ano e 6 meses, enquanto todo mundo falava que não ia dar certo, enquanto todo mundo falava que eu ia ter que arrumar plano de saúde, enquanto todo mundo falava que eu ia ter que dar plantão de clínica, e todo mundo, e você não vai conseguir, narará. Essa psiquiatra que conseguiu rapidamente, eu considero rapidamente, porque eu achava que ia demorar uns 10 anos para encher meu consultório. Então essa psiquiatra que conseguiu rapidamente encher o seu consultório, eu devo muito a tudo que eu aprendi com o Alan, né? Inteligência pra caramba, a capacidade de se comunicar com o outro, de conversar com o outro, tipo, cara, eu sou que nem você, sou gente como a gente, né? Você e eu somos humanos iguaizinhos, sabe?
essa capacidade de comunicação, as técnicas de entrevista psiquiátrica, o manejo medicamentoso, sabe? As associações, os esquemas medicamentosos, o momento ideal para aumentar a dose, o momento ideal para trocar a medicação ideal para cada paciente. Cara, isso você pode até ler nos livros, mas se você não tiver um Alan na tua vida, você vai penar um pouquinho. Então, é claro que esse vídeo é uma forma de agradecimento ao Alan por tudo que ele representou na minha formação, e também para compartilhar com vocês os valores desse homem, né? Nossa sociedade está tão carente de valores, então que vocês possam se espelhar um pouquinho no Alan, né? Que vocês possam se espelhar um pouquinho nesse bom humor, na humildade, né? Ele podia estar lá, sei lá, chegando de jaleque num carrão, ele chegava lá no carrinho dele, que já estava todo surrado, não estava nem aí. Humildade, competência, ele regaçava, cara. Ele fazia assim os pacientes melhorarem de uma forma que, sei lá, parecia milagroso o negócio, sabe? O cara é bom mesmo no que faz. E eu sou muito grata por ter tido a oportunidade de aprender com ele. Mais alguma coisa para falar? Acho que não, gente. Acho que por hoje é isso. Lembrei de uma coisa. Quando eu cheguei na residência, vou compartilhar com vocês. Ao longo da minha faculdade, ao longo da graduação, a minha psiquiatria na UFMT foi fraquíssima. Eu não tinha nada de psiquiatria ao longo da faculdade, era muito fraquinho o estágio de saúde mental. Então eu cheguei na residência perdidaça. E eu lembro que o Alan tentava me ajudar e ele falava, acho que ele... Coitado, ele deve ter tido trabalho comigo, porque eu fiquei muito perdida na residência. Eu não entendia aquele vocabulário, eu não entendia. Muito doido. E aí, me emociona até de lembrar, porque quando eu terminei a residência, ele fez uma avaliação comigo. Ele me deu um feedback. Ele me chamou em uma sala, ele fez a avaliação de todos os residentes e ele me deu um feedback. E ele falou que eu me emociono, sabe por quê? Porque eu lembro que nesse dia, olha que doido, como a gente é besta, né? Depois do feedback, eu fiquei tão assim, porque eu sempre tive autoestima meio baixa, já contei pra vocês. E eu fiquei tão assim, depois do feedback que ele me deu, que tinha uma praça lá no IPUB e tinha um banquinho. Depois do feedback, né, eu sentei nesse banquinho e eu abaixei a cabeça e eu fiquei lá chorando. Ai, que bobeira, gente! Me emociona lembrar disso. Ele falou que uma das coisas, ele ficou lá falando um tempão no feedback, vou resumir, senão fica parecendo que eu tô querendo, sei lá, me achar, e não é esse o intuito, juro que não é esse o intuito. Ele falou, cara, mas quando você chegou na residência, mano, porra, eu achava que você não ia vingar, não, eu achava que você ia desistir, você tava, tipo, em outras palavras, não lembro qual palavra ele usou, mas ele falou, você chegou perdidinha. E aí ele falou que eu evolui tão rapidamente, que eu fui pegando o jeito do hospital e o jeito das coisas tão rapidamente, que ele mesmo ficou assustado, sabe? Aí ele falou algumas coisas e uma das coisas que ele falou foi que eu tinha sido uma das melhores residentes que ele já tinha tido. E isso me emocionou. Era fim de residência, óbvio, né? Que eu tava emotiva. E aí eu sentei no banquinho, fiquei lá, eu fiquei agradecendo a Deus. E agradecendo, né, por ter tido a oportunidade de ter ele como professor. Ai, que bobeira isso, gente. Eu não estava preparada para isso, não. Isso não é uma habilidade afetiva, tá? Eu estou bem. Minha súmula psicopatológica tá ok, só me emocionei mesmo. Ai. Então, é isso. E aí eu lembro que eu vim pra Prudente, eu não conhecia porra nenhuma, ninguém. Eu não conhecia ninguém aqui. Eu cheguei com meu currículo,
que é um bom currículo, né? Porque a nerdzinha sempre ia atrás de fazer as coisas, trabalho, publica trabalho, currículo desse tamanho, saí deixando, e como eu disse pra vocês no primeiro dia, meu currículo não passava da secretaria. Mandei uma mensagem, um e-mail pro IPUB, pelo amor de Deus, galera do IPUB, me manda aí carta de recomendação. Vocês me mandam aí umas cartas de recomendação que eu não tô conseguindo nem plantão pra emergência nessa cidade aqui. E eles me mandaram, gente, o Alan me mandou uma carta de recomendação que quando chegou eu chorei também, porque, gente, muito fofa a carta que ele mandou. Se eu tiver aqui, eu vou compartilhar com vocês nos stories, se ele deixar. Se ele não deixar também eu vou compartilhar, vou botar nos stories, fotinho da carta de recomendação que ele mandou. Muito querido. E não ajudou em porra nenhuma a carta de recomendação, tá? Porque ele não chegou em ninguém, então não adianta nada. Não fiquem esperando, tá? Por isso que eu falo, não espere reconhecimento externo. Ele foi, me deu uma carta lá com reconhecimentos externos, valeu de nada. Ninguém nunca leu a carta, tá aqui na minha pastinha, porque meus currículos não passavam da secretaria. Nesses plantões aqui, era bem difícil, só consegui emprego em um lugar aqui que eu sou muito grata a quem pôde me dar, que foi um hospital aqui, que foi a Michelle que me abriu as portas. Mas enfim, ninguém nunca leu essa carta, ninguém nunca leu. Então não fiquem esperando também cartinhas de recomendação. Não fiquem esperando elogios dos seus chefes. Eu recebi a cartinha, depois eu compartilho com vocês. Recebi ainda do Márcio Amaral, que era um outro professor super querido, meio doido, mas super querido, e da Cloíra. Recebi cartinha de recomendação dos três, uma gracinha, vou compartilhar com vocês. Mentira, a do Alan é a mais bonitinha. Enfim, não fiquem esperando, vocês aí que trabalham, que têm chefes e parará, não fiquem esperando reconhecimentos externos ou feedbacks positivos para que vocês sintam que são bons. Não é isso que vai trilhar um caminho de sucesso, não é isso que vai trazer para vocês segurança, tá? Então eu recebi a cartinha de recomendação e ninguém sequer nunca leu. E mesmo assim, meu consultório deu super certo. Por conta da cartinha de recomendação, por conta da avaliação e do feedback que ele me deu, dizendo que eu era uma das melhores residentes que ele já tinha tido. Não por isso. Por tudo que eu aprendi com ele, né? E tudo que eu aprendi com ele não é só a farmacologia, a psicopatologia, a entrevista psiquiátrica, a fazer um exame psíquico bem feito, fazer uma súmula psicopatológica bem feita. Ok. Tudo isso hoje no meu trabalho, caraca, me agrega demais, é o que faz a minha consulta ser o que é hoje. Mas não só por esse aprendizado, né, técnico, mas pelos valores que eu aprendi com ele, de humildade, né, de saber se comunicar com o paciente, independente das características dele. De saber que com cada paciente você vai ter que ter um jeitinho de conversar, não tem jeito. Se você chegar para um paciente que não fala nada e achar que você vai conversar do mesmo jeito que você fala com um paciente verborrágico, taquilárico, né? Verborrágico é que fala muito, taquilárico que fala muito rápido, você vai se ferrar, você não vai conseguir conduzir uma entrevista psiquiátrica. Então foi com ele que eu aprendi que com cada indivíduo, com cada paciente, você vai ter que ter uma forma de conduzir a entrevista para chegar, quando possível, né, de preferência, ao melhor diagnóstico, aquele diagnóstico que é correto, e a partir daí, a partir de um diagnóstico correto, e a partir desse olhar de tudo que envolve essa pessoinha, escolher a melhor medicação para aquela pessoa. E Tatiana, e ter manejo terapêutico, isso não está em livros, Então, por isso, hoje, eu te agradeço, Alan, infinitamente, por tudo que eu aprendi com você. Obrigada. Um beijo. Tchau, tchau.